Gostaria de desejar uma boa noite a todos que estão aqui conosco, né, para darmos continuidade à nossa semana de oração. Temos aqui algumas pessoas, vou ler rapidamente aqui, a Elisa, né, nossa pregadora, o Daniel, o Marco, a Emília acabou de chegar, o Haru, o Henry, a Nayara Alves, Ramon, Rosânia, o Will e a Joelma, né? Acho que é a Joelma também. O William está aqui, e a irmã Zilda, a irmã Zilda, que prazer, irmã Zilda, tê-la aqui conosco. E a parte... Oi, Reavânia. Ah, Vânia? É, oi, Reavânia. É que eu estou no computador do meu filho. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Então, com muita alegria, vamos começar, né, nosso culto de hoje, né? Dando continuidade à nossa Semana Jovem com o primeiro hino, que nós vamos cantar, louvar para a honra e glória do nosso Deus, que é o hino de número 309, Em Tuas Mãos. Mostra-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vão depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Amém, louvado seja Deus. Antes de cantar o próximo hino, né? Gostaria de falar para os irmãos que aqueles que se sentirem à vontade, tá? Aqueles que se sentirem à vontade, pode ligar a câmera, né? Para a gente poder ver o rostinho de vocês aqui, né? Dar o ar da graça, digamos assim, né? Aqueles que se sentirem à vontade para isso, né? Mas é bem melhor, né? Quando as câmeras estão ligadas, né? Pelo fato do curso ser online, no caso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nós vamos cantar agora o hino A Colheita para a honra e glória do nosso Deus.
seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. É nossa alegria ir e proclamar: Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Amém. Louvado seja Deus. É, é, esse momento é um momento muito especial, é um momento da oração. E com certeza todos nós temos assim em nossos corações, nossos pensamentos, né? Algum pedido, algum agradecimento. Então, aproveite esse momento para clamar a Deus, para despejar, né? Derramar aos pés de Cristo, aos pés do nosso Deus, né? Tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está na sua mente. Nesse momento, o nosso irmão William, né, vai ter uma palavra de oração agora juntamente conosco. E todos nós temos essa oportunidade de elevar os nossos pensamentos, né, em oração, diante do trono da graça do nosso Deus Todo-Poderoso. José, tem alguém tentando entrar aí? Então, Não, não, tem não. Irmão William? Oi, posso fazer a oração então, para começar? Isso. Opa, maravilha. Antes eu só gostaria de agradecer o meu amigo Luiz e a esposa Janete, estão aqui, estão mandando um abraço para todo mundo, tá bom? E estão felizes também de estar com a gente, tá bom? Vamos orar então? Grandioso Deus, Pai que habita nos altos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade de, mesmo de uma forma online, estarmos unidos em teu nome para louvar e bendizer o teu santo nome. De uma maneira muito especial, queremos te pedir que o Senhor abençoe mais uma vez e derrame o teu santo e bom espírito através da nossa querida irmã Elisa, que vai compartilhar o pão da vida conosco, no qual fomos muito abençoados ontem pela mensagem e queremos, Senhor, ter a certeza, ainda mais certeza, da esperança do teu breve retorno, Senhor. Que essa mensagem venha de encontro ao nosso coração, que possa nos ajudar a cumprir a tua vontade em nossa vida também, Senhor. Os pedidos, os agradecimentos que estão sendo feitos durante o culto e que vão ser realizados também durante essa semana, que o Senhor possa atendê-los de acordo com o teu querer e a tua vontade. E, mais uma vez, nos dê um ótimo culto na tua companhia, abençoe aqueles que estão presentes e aqueles que não poderão estar conosco, que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los da mesma forma, Senhor. E essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olá, pessoal, tudo bem?
É um prazer estar aqui com vocês nessa noite novamente. Queria saber de vocês. Vocês lembram do que a gente conversou ontem? Eu quero ter aqui no chat, falando qual que foi o tema que a gente conversou ontem. Pode falar também, como você preferir, para a gente relembrar. E olha, podem ficar tranquilos, porque não é porque a semana de oração é de segunda a sexta, que um tema depende do outro. Não, são independentes, mas se você puder ver todos os dias, é legal porque você vai entender a missão de diferentes pontos de vista, no sentido assim, não diferentes formas de entender sobre o assunto, mas diferentes frentes importantes para a gente estar trabalhando dentro do aspecto da missão. Vou compartilhar aqui minha tela, eu quero saber no chat qual que foi o tema de ontem, o que a gente conversou, pode ser em uma palavra, qual que foi a história. Eu quero saber de vocês. Quem aqui estava ontem e sabe me dizer do que a gente falou ontem? Não sejam tímidos. Aê, boa, Nathalie. Exatamente. A parábola das 10 virgens. E o que a gente viu que é extremamente importante para a missão, tendo em consideração a parábola das 10 virgens? Eu sei, são muitas perguntas. Não sou só eu que quero falar essa noite, eu quero saber de vocês também. Para a gente ir relembrando ponto a ponto do que a gente viu que é importante dentro da missão. A gente falou sobre o tema. Nananã, alguém tem mais para falar? Pode colocar aqui. Pode falar o que você acha que é. Você não estava aqui ontem, mas o que você acha que pode ser. Pode ser também. Exatamente, Ramon. Ramon, você prestou atenção. Gostei de ver. Espírito Santo, o que a gente mais precisa é do Espírito Santo e de termos também um coração transformado. É exatamente isso. Então, para que a missão seja efetiva, primeiro nós precisamos ser os primeiros convertidos dentro da missão. E hoje a gente vai falar sobre uma linha que é parecida com o que a gente estava conversando ontem. Então, é interessante e é muito importante. Você, numa primeira vista, pode falar assim, Elisa, mas será que não é a mesma coisa de ontem? Não, é diferente, porque a gente vai estar entendendo um outro aspecto sobre a missão e a importância, então, para que a missão seja efetuada. Como eu comentei no início, a gente vai estar vendo nesses dias, então, temas que eles compõem a missão e para que a missão seja efetiva da melhor maneira possível. É, Antes da gente começar com a mensagem de verdade, não que agora estivesse sendo de mentira, mas antes da gente começar mesmo, eu queria pedir para a gente fazer mais uma oração, tá bom? Oremos. Querido Pai, Senhor, neste momento, gostaria de pedir a tua presença nesse lugar, que o Senhor possa estar conosco, para que a sua mensagem aqui seja direcionada aos nossos corações, que tudo que seja feito, que tudo seja dito, seja unicamente para a tua honra e glória, Senhor. E que nada seja com base na cabeça da Elisa, mas com base no assim diz o Senhor. Não o que eu acho que é ou o que eu gostaria que fosse, mas conforme a tua palavra. Que o seu Santo Espírito esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre Lucas. Eita, só um minutinho que eu me atrapalhei aqui na passagem. Lucas 10. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas 10. A gente vai ler dos versos 38 ao 42. E aqui, só para a gente entender o que está falando, essa é a história de Maria e Marta, tá? Que a gente vai estar conversando. É quando Jesus vai com seus discípulos até a casa delas, as irmãs de Lázaro, e a gente vai entender o que está acontecendo aqui, tá bom? E prestem atenção em cada detalhe, a gente vai conversar sobre isso. E como ontem, a gente vai ter um momento de reflexão pessoal, tá? Então vamos lá. Lucas 10 na mão, seja em papel, seja no digital, bora lá. Fala assim, ó. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Eu quero saber se vocês estão comigo, eu quero todo mundo no mesmo frame, já que a gente está aqui, né, nesse mesmo momento. Marta, ela estava fazendo o que neste momento que a gente estava lendo aqui agora em Lucas 10? Escreve aí no chat para eu saber. O que que Maria e Marta estavam fazendo? O que que a gente pôde entender dessa cena que a gente acabou de ler? Não tenho medo de errar, tá? A gente tá aqui para aprender junto, fazer tudo junto e misturado. Então podem colocar aqui no chat que eu quero saber de vocês.
O que que estava acontecendo? Então, Marta estava limpando a casa, beleza. E Maria estava fazendo o quê? O que que Maria estava fazendo? Ouvindo, ela estava aos pés de Jesus. Perfeito, adoro participação, é isso mesmo. Então tá, tendo isso em mente, a gente vai estar estruturando, entendendo isso de uma forma prática na nossa vida. Quer dizer que agora você não vai mais limpar a sua casa? Não, calma, vamos lá. A gente vai começar pelo começo, tá? Então, eu peço por gentileza para que novamente a gente possa ter um momento de autoanálise. Para que a gente se questione, eu sou Maria ou eu sou Marta? Então, não é para você falar assim, com certeza fulaninho de tal é Maria ou fulaninho de tal é Marta. Não importa o que o fulaninho é ou deixa de ser, tá? Neste momento é para você focar em você, para a gente ter essa autoanálise, tá? Uma coisa que é importante a gente falar, você vai falar assim, Elisa, é óbvio que eu sou Maria, veja bem, eu estou aos pés de Jesus, eu estou na igreja, você acha que eu fico por aí enquanto Jesus está aqui? Eu sempre estou na igreja, estou fazendo as coisas e tudo mais, assim, assim, assado. É óbvio que eu sou Maria, estou ouvindo ele todos os momentos. Mas a gente vai agora entender o que está acontecendo aqui. Qual das duas nós verdadeiramente somos? E então vamos nessa análise todos juntos. Então, o desejado de todas as nações diz o seguinte sobre a diferença entre Maria e Marta. Será que tinha. Qual que é a diferença? Será que a diferença entre elas se baseia somente no fato de que Marta, ela estava limpando a casa e Maria estava ouvindo? Vamos entender isso melhor. Fala assim, ó. Marta anelava proporcionar-lhes conforto e em sua ansiedade esqueceu a gentileza devida ao hóspede. Marta, ela queria dar o melhor do que ela tinha. E isso é o certo, ela queria dar o melhor do que ela tinha. Mas no meio de tudo isso, ela se esqueceu do principal. Qual que era o principal neste momento? Será que. Porque a gente vê aqui, ó, a gentileza devida ao hóspede. O hóspede está com letra maiúscula. Quem que era esse hóspede tão especial? Era Deus. Será que hoje, na prece, no desejo da gente fazer de tudo da melhor forma possível, a gente realmente. Eu falo isso até em todos os aspectos da nossa vida. Como é dito lá em 1 Coríntios 10:13. Será que a gente não está se esquecendo do principal? Eu quero fazer tudo tão certinho, mas eu não estou esquecendo do principal? Aquele que traz o propósito realmente para todas as coisas, aquele que faz o motivo fazer sentido, entendeu? A nossa ação fazer sentido. Será que a gente tem colocado o carro na frente dos bois? Como que isso tem acontecido na nossa vida? Será que é, na nossa ansiedade de fazer todas essas coisas a gente não tá esquecendo do principal? É tanta atividade que a gente tem que fazer, a gente tem. Entende? A gente vai conversar sobre isso. Será que é errado tudo isso? A gente vai entender que um spoiler muito grande. Não, não é errado tudo isso. Mas existe um ponto muito importante que Marta deixou passar. E que é uma lição para a gente não fazer isso também. Deus deseja sim que a gente dê o nosso melhor para Ele e todas essas coisas aconteçam. Mas existe algo antes disso que deve ser feito. Nossa, eu já falei demais, gente. Peço perdão porque gosto muito da spoiler, né? Mas vamos continuar. Então, olha o que fala aqui o Espírito de Profecia. Ainda falou sobre a diferença, né? Maria estava enriquecendo o espírito com as preciosas palavras caídas do lábio do Salvador, palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. Olha que coisa linda e preciosa. O que que está dizendo aqui pra gente? Que Maria, para ela, valia muito mais estar aos pés de Jesus, ouvindo aquelas palavras que ela sabia que provinham da fonte da água da vida do que, por exemplo, estar numa das sete maravilhas do mundo. Entende? Estar com Cristo valia muito mais. E a partir daqui a gente já pode tirar um insight especial que eu comentei, mas eu comentei por cima ontem. Que é a questão: adianta você estar no paraíso e não ter Jesus? Adianta você estar no céu e não ter Jesus? Adianta tudo isso? Vale as ruas de ouro e o mar de cristal? Será que é sobre isso? Aqui, ó, Maria estava enriquecendo o espírito com palavras preciosas caídas do lábio do próprio Salvador, palavras mais valiosas para ela do que as mais magníficas joias da terra. Então, a gente tem Marta, que ela desejava dar o melhor de tudo que ela tinha e ela acabou esquecendo do principal. E Maria, em contrapartida, ela prezava tanto pelos conhecimentos do Senhor que ela via que os seus ensinamentos eram as coisas mais preciosas do que tudo que existe. Ou seja, trazendo para a nossa vida, o que que isso quer dizer? Que começar o dia ao lado de Jesus é muito mais valioso do que as nossas horas de sono. Ou seja, a nossa agenda é puxada.
Os nossos dias são complexos, a gente tem muitas atividades, mas de nada vai valer o nosso dia se a gente não começar o nosso dia primeiro aos pés de Jesus. Por quê? Porque é nele que a gente não vai ter, não é pra gente pensar que a gente vai ter o nosso momento com Deus só pra gente ganhar as coisas. Não é sobre isso. Mas é com ele que eu vou desenvolver um relacionamento. E se eu falo que eu sou cristão, que eu sou missionário, que eu quero fazer as coisas, eu tenho que fazer pelo menos o básico, né? Então, ter o nosso momento com Deus não é um checklist. Entende a questão? O paralelo, assim, fazer o meu ano bíblico não é um checklist para ver o quão rápido eu acabo o meu ano bíblico. Não é sobre isso. A questão é o tempo de qualidade que eu estou tendo com o Senhor, mas esse tempo deve ser diário, porque através da contemplação nós somos transformados. E o irmão White fala que se a gente passasse pelo menos 1 hora do nosso dia contemplando o que Cristo fez na cruz por cada um de nós teríamos uma vida e uma forma de atuar no nosso dia a dia muito diferenciada. Então, tudo isso é muito importante. E quando a gente entende quem Deus é, que foi o que a gente conversou ontem, quem nós somos, nós reconhecemos a grandeza de Deus e o cuidado dele por nós. A gente vai entender que todas as coisas que a gente tem, todas as coisas que nós queremos também ter, provém dele. E esses queremos ter é no sentido de que Deus estará provendo todas as nossas coisas, mas nós precisamos primeiro colocar ele como o primeiro lugar da nossa vida. Porque você concorda que é muito incoerente da nossa parte falar que a gente é missionário, que a gente quer fazer. E só um ponto para a gente pensar. Né? Eu comentei ontem, mas vou comentar de novo para a gente aprender, guardar no coração, né? Porque a gente aprende com a repetição. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. O irmão White comenta isso. Então quer dizer que, sim, você é um missionário. O missionário não é só aquela pessoa que vai lá para a Ásia, que vai para Laos, que vai para a África, que vai para outros lugares. Você hoje é chamado para ser um missionário. Porque uma vez que a gente recebe essa mensagem, a mensagem da sua experiência real com Cristo, isso aqui eu vou falar ao longo da semana ainda, a sua vida não é mais a mesma. E se ela for a mesma, algo de errado não está certo. Deus, ele quer te transformar. Sabe por quê? Porque ele vê quem você pode ser. Ele vê muito além do que você imagina sobre você mesmo. E o desejo dele é poder fazer isso. Sabe por quê? Porque o que Deus mais quer é nos restaurar a sua imagem e semelhança. E você estará sendo moldado de pouquinho em pouquinho a imagem e semelhança de Deus. Bom, então vamos continuar, porque eu gosto de falar, você já percebeu, eu sou assim mesmo, mas vamos lá, bora lá. É, Fala o seguinte, ó, sobre o fato de que muitas vezes a gente pode falar assim, nossa, mas eu não tenho tempo para ter um momento de devoção. Mas Elisa, será mesmo que aquilo que você falou faz sentido? Porque, ok, você fala para tirar 1 hora do meu dia para falar com Deus e tudo mais. Mas eu não tenho tempo para isso. Minha vida é muito corrida. Olha, eu chego, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo de tudo um pouco. Como é que isso funciona realmente na minha vida? Eu vou colocar aqui para a gente ver. Tô vendo o chat aqui. Aqui, vamos lá. Então fala o seguinte, ó. Muitos que professam seguir a Cristo têm o coração ansioso e inquieto porque receiam confiar-se a Deus. Não se entregam completamente a Ele porque temem as consequências de tal entrega do que isso pode implicar. Enquanto não fizerem essa entrega, não podem encontrar paz. Porque muitas vezes, o fato da gente fazer, não, veja bem, eu tenho muitas coisas para fazer da minha vida, eu não tenho tempo para Deus, o que que quer dizer isso? É que eu não estou confiando que aquele tempo Deus estará cuidando de mim também, estará suprindo todas as minhas demais necessidades. É forte a gente pensar isso, não é? Então, a questão é, no momento que nós estivermos com Deus, no secreto, este momento será o momento em que nós seremos, assim como um carro que vai estar no posto de gasolina enchendo o tanque. É nesse momento, estar com Deus é o momento que você vai realmente recarregar as suas energias. E veja bem, Jesus acordava de madrugada para falar com o Senhor, ele jejuava à noite. As horas de sono dele muitas vezes eram menores do que as horas de oração. Não estou falando que não é para você cumprir com os 8 remédios de Deus, não. O sono é extremamente importante para muitas coisas na sua vida, inclusive para um bom desempenho no trabalho e nas atividades. Mas o que eu quero dizer é: será que nós temos deixado de confiar a Deus e falar assim, não, Senhor, eu não preciso fazer meu devocional hoje, eu sei o que vou fazer no meu dia, eu sei as minhas atividades. Mas sabia que Deus tem o desejo de estar com você em cada uma das suas atividades? Seja para lavar uma louça, para fazer uma comida, para passar um pano. Em cada um desses momentos, Deus quer estar com você. A questão é, será que a gente tem se entregado a Deus a isso? Ou a gente fala, não, eu não preciso do Senhor?
E nessa ansiedade, todas essas coisas vão acontecendo, mas olha, eu gosto de fazer um momento compartilhamento, né? Porque dica boa deve ser compartilhada e cá estou eu para isso. Tem uma pessoa sensacional que eu quero muito conhecer um dia presencialmente. Ela tá viva, tá? Tá vivíssima, pleníssima hoje. E esse homem, ele me mostrou que não importa a vida que você teve, a história que você teve, não é nenhuma desculpa negligenciar os seus momentos no secreto e de oração com Deus. E essa pessoa é o Pavel Goya. Ele é sensacional, gente. Procura aí. Inclusive, a Adriana Maia aqui, dessa igreja maravilhosa da Vila Buarque, ela é maravilhosa. No canal dela tem vários sermões dele, então vale muito a pena, você precisa ouvir. E o livro, dois livros, que do meu ponto de vista, o primeiro é tipo filme parte um e o outro é filme parte 2, que é um milagre após o outro. É o testemunho dele de vida e, gente, que história incrível. Ele vivia na Romênia, num país comunista, que a igreja era proibida, que se a família fizesse alguma coisa nesse aspecto, ele seria simplesmente preso e morto, desapareceriam com ele, enfim. Então entende o nível, o drama da situação e a vida dele é uma história de fé em Deus tremenda. Então, você lê, você fica assim, gente do céu, quem sou eu na fila do pão? Mas é maravilhoso. Isso é um detalhe, não estou endeusando ninguém, eu estou falando que exemplo de pessoa na nossa atualidade. Isso é incrível. E o Espírito em Poder é o livro que ele mesmo escreve. O primeiro é uma pessoa que escreve sobre a vida dele e o segundo é ele mesmo. É maravilhoso. Se eu não me engano, tá no livro para o Ministério Jovem, alguma coisa assim. Então, ó, fica a dica pro PG, gente. É muito bom esse livro, ele fala muito sobre o Espírito Santo também, então tem a ver com o tema de ontem, então é uma bênção. E ele mostra muito sobre o poder da oração, esses momentos em que a gente está aos pés de Jesus, porque a oração é o que conecta, né? É isso, como a irmã White comenta no Caminho a Cristo, é a ponte que conecta Deus com o homem, né? Nesse sentido. Então é lindíssimo, você precisa ver. Então, o chamado de Deus hoje é para que a gente se entregue plenamente a Ele. E significa, então, que é colocar ele em primeiro lugar em todas as coisas na nossa vida. Porque veja bem, a gente quer ser missionário, beleza. Mas a questão é, eu tenho pedido a sabedoria de Deus para eu fazer isso, ou eu tenho buscado ser missionário à minha moda? E o que que vai me dar, então, esse discernimento para saber o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer em cada um dos meus dias? É estar aos pés de Jesus, somente isso. Porque Ele vai dar o discernimento pra gente. Como que a gente quer estar ouvindo a voz de Deus para saber como lidar com uma pessoa, sendo que nós não estamos com a nossa mente preparada para isso? Então, todos esses são pontos muito importantes para a gente estar levando em consideração. Quero ver o chat. A Nayara aqui, ó. Amo, eu já li. São sensacionais. Isso aí, pessoal. Muito bom. Então, ó, vocês viram que não sou só eu que falo que é bom. Então, é bom mesmo. Vai lá, curte, compartilha, lê que vai ser muito bom. E aqui, ó, tem um trechinho que fala o seguinte, ó. É do maior discurso de Cristo. Quando tomamos em nossas mãos o controle das coisas com quem temos que lidar e confiamos na nossa própria sabedoria quanto ao êxito, chamamos sobre nós um fardo que Deus não nos deu. Ou seja, quando eu faço, não, Senhor, não precisa da sua ajuda. O que está acontecendo? Você está pegando algo que Deus não falou que era para você pegar, deixa e entrega para Ele. Tem um pregador que ele é fenomenal. É o Sebastian Braxton. Eu vou depois colocar aqui no chat. Eu vou colocar no chat. É Sebastian, que escreve normal, e Braxton com X. Ele já foi no congresso da GYC. Assim, ele é maravilhoso, é uma bênção. E eu fui num treinamento com ele e ele falou assim: olha, o que não está ao seu. Você faz um círculo e você escreve todas as coisas que você pode fazer. Então, sobre um problema X. Escreve nesse círculo tudo. Agora você vai escrever fora desse círculo todas as coisas que você não tem controle absoluto sobre essa situação. Então, você não tem nenhum controle sobre isso, você escreve fora do círculo. Aí ele falou: pois bem, o que está fora do círculo é o que você vai entregar para Deus e Deus vai cuidar para você. Eu achei isso incrível. É muito bacana, procura os sermões dele também, tem no canal da GYC Brasil. Vou mandar aqui para vocês. A GYC é um ministério jovem maravilhoso de jovens adventistas, assim como nós, que é para você que é jovem de verdade, para você que é jovem de espírito, enfim, é para todo mundo, tá? Então depois vai dar uma olhadinha. Enfim, o momento merchan aqui foi para outro planeta, né? Mas vamos lá. Então, para a gente fazer de acordo com o que nos é dado e entregar para Deus todas as outras coisas. E aqui, ó, estamos tomando sobre nós mesmos a responsabilidade que pertence a Deus, pondo-nos, na verdade, assim, em seu lugar.
podemos bem ter ansiedade em antecipar perigos e perdas, pois isso é certo sobrevirmos. Então, o que que ela está dizendo aqui? É normal a gente ser prudente e faz parte, mas a questão é quando a gente está tomando coisas pra gente que Deus não pediu para que a gente tomasse pra gente, ou fazendo uma obra que Deus falou assim: ainda não, filho, filha, espere, eu estou cuidando de você. Então, ter todo esse discernimento é muito importante. Continua falando assim, ó. Mas quando verdadeiramente acreditamos que Deus nos ama e que nos quer fazer bem, cessamos de afligir-nos a respeito do futuro. Ou seja, nesses momentos, quando a gente entende quem Deus realmente é na nossa vida, e a gente entende que Ele quer o nosso bem, quer o melhor de nós, a gente para de se preocupar em relação ao futuro. Isso serve para missão também. É saber, quer dizer, você vai falar assim, Elisa, mas isso é muito fácil, você tá falando aqui. Eu sei que não é fácil. Mas a gente acredita ou não acredita que Deus, por meio de Cristo Jesus, vai fazer essa mudança na nossa vida? Você acredita? É sobre isso, é Deus atuando em nós. Não é sobre nós por nós mesmos. Deus não falou assim, ó, você deu errado, ó, se vira. Não! Não é a mensagem do Evangelho. A mensagem é que sim, nós temos que escolher, como a gente viu ontem. Mas é Deus que vai fazer essa transformação e essa mudança em nós. O que que isso quer dizer? Que Deus estará cuidando de cada passo da nossa vida e nós na missão. Deus estará auxiliando e é importante que nós estejamos confiando nele, tendo a plena certeza de que ele está dirigindo todas as coisas. Aqui, ó, continua. Confiaremos em Deus assim como uma criança confia em um pai amoroso. Então desaparecerão nossas turbações e tormentos, pois a nossa vontade fundir-se-á com a vontade de Deus. Ou seja, a nossa vontade vai se unir com a vontade de Deus. E você sabe, né, que a oração é esse momento em que a nossa vontade se une com a de Deus, não a de Deus se une com a nossa vontade. Então, esses momentos, você vê como é importante o momento no secreto com Deus. O que que é o momento no secreto? É nosso momento de devocional com Deus. Tudo isso é extremamente importante. E aí, ó, que interessante, eu vou ler mais um trechinho. Eu tô aqui com a minha colinha para não se perder nada, para a gente conversar sobre tudão. Continuando, fala o seguinte, ó. Se educássemos nossa alma para ter mais fé, mais amor, mais paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, teríamos a mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. O Senhor não se agrada de que nos impacientemos e fiquemos ansiosos fora dos braços de Jesus. É Ele a única fonte de toda graça, o cumprimento de toda promessa, a realização de toda bênção. Olha que coisa interessante para a gente levar em consideração o que está falando aqui. Não é só sobre nós. Você vai falar assim, como assim não é só sobre nós? Eu não estava falando até agora que se eu sou Maria, eu sou Marta? Sim, mas veja bem. Aqui ele está falando o seguinte pra gente. Ó, se nós educássemos a nossa alma para ter mais fé, mais amor, mais paciência, mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, nós teríamos mais paz e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. Você concorda que não seria um grande testemunho para as pessoas que estão à nossa volta? E o que a gente conversou ontem? Sobre nós sermos coerentes, porque mais valem atos do que palavras. Quer dizer que eu não vou falar? Sim, você vai falar sim, porque você não vai se aguentar, você vai querer que o universo inteiro saiba o que Jesus fez na sua vida, e você vai querer que outras pessoas experimentem do que Cristo fez com você, que você teve com Deus, enfim. Mas a questão é, nós podemos ser uma fonte de bênçãos ao nosso próximo, por meio do que Cristo faz em nós. Você pode ser um irmão que vai consolar outro irmão que está num momento de dificuldade. Mas como que você vai fazer tudo isso? Baseado, firmado na rocha. É somente isso que vai acontecer. E aí continua falando assim: nossa peregrinação seria, na verdade, solitária se não fosse Jesus. Não vos deixei órfãos, diz-nos ele. Acarinhemos suas palavras, creiamos em suas promessas e repitamos-las dia a dia e meditemos nelas nas horas de noite e sejamos felizes. Então, o que está dizendo aqui pra gente? Olha, Deus está conosco na missão, é desejo dele, porque como a gente viu ontem, ele não quer que ninguém se perca. É desejo dele estar conosco em cada um desses momentos. E veja um ponto importante, como eu já comentei, mas eu vou frisar. Quem faz tudo isso em nós não somos nós mesmos e Deus seja louvado por isso. É Ele atuando em nós. A questão é que nós precisamos buscar Ele e permitir que Ele atue na nossa vida. Porque a gente, por a gente mesmo, nós por nós mesmos, não temos a mínima condição de fazer com que isso seja uma realidade. É só por meio da graça de Cristo. E aí, nos momentos em que a gente está buscando ao Senhor, é que a gente aprende a descansar. E aqui fala o seguinte pra gente, ó.
Afastemo-nos das poeirentas e quentes estradas da vida para descansar à sombra do amor de Cristo. Aqui recebemos forças para o conflito, ou seja, a missão tá difícil, a sua vida não tá fácil. Vá até Cristo, porque é Ele que vai te dar todas essas coisas. Porque lá fala na Bíblia, né? Mateus 11:28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Aqui aprendemos a atenuar a labuta e as preocupações e a falar e cantar o louvor de Deus. Aprendam os cansados e sobrecarregados de Cristo as lições de calma e confiança. Eles devem assentar-se à sua sombra se quiserem possuir paz e repouso. E tem mais um trechinho que eu queria ler aqui para vocês. Fala assim, ó. Nosso Senhor deseja que ponham de lado esse jugo de servidão. Ou seja, não é só fazer pelo fazer, que parece que você está correndo com as quatro patas, não, desculpa, gente. Com os pés e as pernas é ótimo. Com os pés e as mãos, Deus não quer isso. Ele fala assim, ó. Convida-os a aceitar o seu jugo, que foi o que eu falei, ó. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Manda-lhes que busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E promete que todas as coisas necessárias a esta vida lhes serão acrescentadas. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro. Mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, ele tem um meio preparado para trazer alívio. Olha que mensagem linda! Não se preocupe com as atividades, sim, faça o seu melhor. Dê o seu melhor em todas as coisas, glorifique a Deus em todos os momentos. Mas a questão é, aonde nós temos buscado a nossa força? Ontem nós vimos que precisamos do Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo que nós precisamos estar aos pés de Cristo primeiro. Antes de todas as coisas serem feitas, precisamos estar com Cristo. Porque é unicamente por meio dele e nele que todas as outras coisas serão feitas. E eu não estou falando de teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu não vou a Cristo esperando algo em troca nesse sentido, mas eu vou ao Cristo porque eu sei o que ele fez na minha vida, ele me transformou, e isso vale muito mais do que uma mansão, um carro de luxo e outras coisas. A vida eterna, ela só faz sentido porque Jesus está lá. Porque Jesus, ele viu a minha condição inicial e me amou demais para que eu permanecesse a mesma pessoa que eu era. Ele queria que eu tivesse a transformação. E a missão é justamente isso, é sobre resgatar as pessoas que estão nas trevas e trazer para a luz. Mas a missão só vai fazer sentido se eu for o primeiro convertido. A missão só vai fazer sentido se Jesus estiver me acompanhando. E Ele quer. A questão é, você está disposto a buscar Ele para viver a sua missão? Como eu falei, a missão ela não precisa acontecer só do outro lado do mundo. A missão acontece hoje, no dia a dia, quando você vai cortar o cabelo, quando você vai no mercado, quando você encontra um amigo antigo, um amigo da escola que não é adventista ou que não conhece a verdade. A missão, ela não acontece só em um lugar específico, ela acontece em todos os momentos. E a pergunta é, quando chegar a hora de você revelar Cristo para as pessoas, o Senhor estará com você? Você vai ter pedido, Senhor, me abençoe e me acompanhe nesse dia? Ou a gente vai estar fazendo outras coisas? E a gente nem vai perceber, porque é o Espírito Santo de Deus que revela pra gente. Ele vai falar, ele vai como é que eu posso dizer? O Espírito Santo ele vai conversar conosco no sentido de, vai nos guiar e nos mostrar a sua verdade. E aí eu queria ler mais um trechinho com vocês, que fala o seguinte, ó. Em confiar continuamente em Deus a segurança, não haverá constante temor de um mau futuro. Esse cuidado e ansiedades tomados emprestados cessarão. Temos um Pai celestial que cuida de seus filhos e deseja tornar e tornará sua graça eficiente em todos os tempos de necessidade. E olha, sobre esse tema, me lembrou muito um sermão que eu fiz aqui, inclusive para essa igreja especial de Vila Buarque, no primeiro final de semana, no primeiro domingo de janeiro desse ano. Agora eu não sei se foi dia 5 ou dia 6, mas procura aqui depois no YouTube da igreja de Vila Buarque, o nome é Uma Carta aos Exilados.
E se você tem dúvidas sobre o plano de Deus para sua vida, você precisa ler não, sorry. Você precisa ouvir aquele sermão. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E aqui, ó, mais um trechinho que eu quero ler para vocês. Vocês viram que eu adoro ler os textos do Espírito de Profecia, né? Então, inclusive, fica uma dica. Você fala, Elisa, que livro eu vou ler? Você tem muitas opções. Você pode ler o Mensagens aos Jovens, você pode ler o Ciência do Bom Viver, você pode ler o Maior Discurso de Cristo, Desejar de Todas as Nações. Então, são livros maravilhosos que não importa a época da vida, o momento que você tá, é uma bênção, tá? Então fica a dica, coisa boa deve ser compartilhada e foi muito especial pra mim. Caminho a Cristo, maravilhoso também. Enfim, vamos continuar. Um trecho que fala assim pra gente, ó. Havendo os erros sendo endireitados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor, com fé tranquila, como seu espírito possa indicar. Ele conhece cada indivíduo por nome e cuida de cada um como se não houvesse na terra nenhum outro por qual houvesse dado seu bem-amado filho. Deus, ele te ama muito, ele conhece você pelo seu nome, ele cuida de cada detalhe seu como se ele estivesse vindo morrer só por você. Olha, Deus seja louvado que nós estamos em 37 pessoas, então eu não lerei o nome de cada uma das 37 pessoas. Mas assim, eu vou falar o seguinte pra você. Eu vou falar que Deus ama muito, aí você vai completar depois de 3 segundos com o seu nome, tá? Então, Deus ama muito. Um, dois, três, fala o seu nome. Seu nome. Ele ama muito você, como se estivesse vindo morrer só por você. E ele veio por você. E continua falando o seguinte, ó. Por ser o amor de Deus tão grande e inalterável, o doente deve ser estimulado a confiar nele e ficar esperançoso. Então, quando a gente está na ansiedade, em todos esses momentos, Deus, ele vai ser a nossa força. E aí continua falando o seguinte, ó. Um minuto, aqui. Estar ansioso quanto a si tende a causar fraqueza e doença. Se eles se erguem acima da depressão e da tristeza, será melhor sua perspectiva de restabelecimento, pois os olhos do Senhor estão sobre o que esperam na sua misericórdia. Então, além da gente ter um peso, isso causa muitas vezes doença pra gente. E o desejo de Deus é que nós sejamos saudáveis, sabe por quê? Porque a imagem e semelhança de Deus estará sendo implantada em nós novamente, a restauração dele. Então, você vê como todas as coisas, a gente, quando fala da saúde, da questão espiritual, não tem como a gente desvencilhar as outras coisas também. A mental, como esse tema também traz um pouco, né, sobre a questão mental, traz a parte evangelística, né, e também a saúde, né? Então, a gente vai vendo todas essas coisas e a vida do missionário é essa. A vida do missionário também é pregar com atitudes e trazer vida às pessoas. No sentido de a vida não provém de nós mesmos, mas provém de Deus, mas guiar as pessoas e aliviar os fardos dessas pessoas. E aí, voltando então para a história de Maria e Marta, a gente já entendeu o que aconteceu aqui. E a gente vê que Marta, ela teve sim a melhor das intenções, não teve, gente? Ela fez o que ela fez porque ela falou assim: não, eu não quero fazer nada. Não, ela fez o melhor porque ela tinha Jesus dentro da casa dela. Ela falou: Jesus merece o melhor, então eu estarei na cozinha cuidando de todas as coisas para que Jesus tenha uma boa estadia aqui na minha casa. Foi isso que ela fez. Mas a questão é que ela estava focando o seu tempo primariamente e mais importante, o seu tempo no que não era eterno. Ela estava focando nas atividades da casa e, além de estar ficando ansiosa, atarefada com as coisas, fala assim: Senhor, você não vai falar nada para minha irmã para ela vir me ajudar? Tira ela daí, Senhor, vem ela me ajudar. Além dela de certo acontecendo tudo isso, ela via como Maria estava naquele local, né, naquele momento. E se porventura você se sente como Marta, de falar assim, Senhor, eu tô tão atarefado, eu tenho tanta coisa da igreja para fazer, é pro Senhor, eu tenho muito prazer em fazer as coisas pro Senhor, mas eu não estou tendo tempo pro Senhor. O que você vai fazer? Você vai entrar em desespero? Veja bem, não, vamos lá. Deus tem um convite especial para as Martas de plantão. Fala assim, ó. Há uma coisa só que Marta necessitava era espírito calmo, devoto, mais profundo anseio de conhecimento da vida futura, imortal e as graças necessárias ao progresso espiritual. Precisava de menos ansiedade em torno das coisas que se passam e mais pelas que permanecem para sempre. Só um minutinho que eu vou passar. Aqui, ó. Jesus quer ensinar seus filhos, ou seja, ele quer ensinar a mim e a você a se apoderarem de toda oportunidade de adquirir o conhecimento que os tornará sábios para a salvação. A causa de Cristo requer obreiros cuidadosos e energéticos. Ou seja, sim, ele precisa de pessoas que sejam cuidadosas, que façam as coisas, que falam assim, não, eu preciso fazer isso, 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 isso.
que vê um problema e fala assim: não, eu já sei como a gente vai resolver. Deus precisa dessas pessoas. Se você é assim, ele precisa de você. Aqui, ó, continua falando o seguinte, ó. Este vasto campo para as Martas. Existe vasto campo para as Martas com seu zelo e seu culto ativo. Sentem-se elas primeiro, porém, com Maria aos pés de Jesus. Sejam a diligência, prontidão e energia santificadas pela graça de Cristo. Então, a vida será uma invencível força para o bem. Esse é o nosso chamado. Antes de focarmos na missão, nós precisamos estar com o Pai. E nesse momento com o Pai, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos clamar pela chuva serôdia. Nós precisamos estar com o Pai e pedindo a cada dia para que as coisas que a gente esteja fazendo não sejam só pelas coisas, mas por Cristo, o motivo que faz todas as coisas fazerem sentido. É extremamente importante Martas na obra. Se você se identificou com a Marta, que tá toda hora trabalhando, que vê o horário e fala assim, uma hora, uma coisa acabou acontecendo atrás da outra, eu quero fazer o meu melhor, mas tá uma loucura. Não se desespere. Deus tem um chamado para você na obra. E você vai trabalhar lindamente. Não por causa de você, mas por causa de Cristo, do que Ele vai fazer na sua vida. A questão é, primeiro precisamos estar aos pés de Jesus. Não é nenhum problema ser Marta. Mas, primeiramente, sejamos como Maria. Nós precisamos nos lembrar de que de nada vai valer se eu não for o primeiro convertido. Não estou falando para a gente ser autocentrado, não é nada disso. Mas a missão só vai impactar mais pessoas se nós formos um testemunho vivo. E o convite de Cristo para a gente hoje é justamente esse. É para que a gente possa conhecer a Deus. É para que a gente possa verdadeiramente permitir que Ele seja o primeiro e o último na nossa vida. É para realmente falar assim, Senhor, eu quero ser um missionário. Eu quero viver isso verdadeiramente, porque todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário, né? Mas eu quero ser isso verdadeiramente. Senhor, me ajuda. Eu tenho tantas coisas, meu dia é muito corrido, minha agenda, eu tenho tantas coisas que eu vou enlouquecer, Senhor. Não tenho tempo nem para respirar. Pede ao Senhor, Ele vai te ajudar, você encontrar esse momento, você ter o seu devocional com Ele, você se derramar aos pés de Cristo. Porque por meio desse momento, você vai ter poder suficiente para levar mais pessoas aos pés de Cristo também. Porque o poder vem dele. Nós precisamos constantemente pedir bênção e a sabedoria dos céus para levar mais pessoas a Cristo. E mais do que isso, nós precisamos também ter uma vida transformada. E essa vida só vai ser transformada continuamente se nós nos colocarmos nas mãos de Deus. Se for o seu desejo fazer tudo isso, então realmente se falar assim, Senhor, olha, tenho muitas coisas, mas eu quero estar ao seu lado. Eu não quero só viver uma vida de missão, que é a missão pela missão, eu quero estar aos pés de Jesus. Eu não sei como eu vou fazer isso. A minha agenda é uma loucura, mas eu sei da necessidade que eu tenho de estar contigo, Pai. Porque não faz o menor sentido eu estar a falar de Jesus e eu não viver a missão na minha vida hoje, porque eu preciso ser o primeiro convertido. Se esse é o seu caso, e se você já é uma Maria que está aos pés de Jesus, fala assim: Senhor, eu quero continuar sendo como Maria, que está aos pés do Senhor todos os dias. Eu quero fazer a diferença, eu quero que o Senhor me use. Vou convidar agora para a gente cantar uma música especial, que é o Em Tuas Mãos, e ao final a gente vai fazer uma oração especial. Enquanto você ouve esse hino, que você possa se colocar aos pés de Jesus e falar assim: Senhor, eu aceito o chamado de que eu primeiro sente com Maria aos pés de Jesus, e eu, Senhor, que sou Maria, quero continuar aos seus pés, Pai.
Querido Pai, Senhor, neste momento nós queremos falar, Pai, muitas vezes nós somos como Marta. Nós estamos na correria da vida, fazendo muitas coisas e nós nos esquecemos do principal. Pai, nos perdoe, Senhor, por favor, nos transforme. Nós precisamos de Ti, Pai. Se tiver momentos em que nós falarmos, não, eu consigo fazer, imagina, Senhor, eu me viro, hoje eu tenho muitas coisas para fazer, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão e fale, não, filhinho, filhinha, você vai estar comigo sim, que o Senhor nos capacite para isso. E nós te agradecemos, Pai, porque se nós já queremos fazer isso, é o Senhor atuando em nós. E obrigada, porque o Senhor quer nos resgatar e nos salvar. Pai, nosso desejo é que a gente realmente possa ser Maria, que a gente possa estar aos pés de Jesus. E, Pai, se nós somos Marta também, que nós aprendamos com Maria para estarmos primeiramente aos seus pés, Pai. E nós te agradecemos porque, quer sejamos Marta, quer sejamos Maria, o Senhor tem um plano lindo para a nossa vida. E não só isso, o Senhor quer e deseja nos usar poderosamente para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nos converta. Que a gente não seja só um convencido aqui dentro, mas que nós sejamos convertidos e desejosos da transformação que o Senhor quer fazer na nossa vida. Que o Senhor nos capacite, nos guarde, nos guie, nos dê a certeza de que o Senhor está cuidando de nós, de cada detalhe da nossa vida. Que o Senhor nos dê a certeza também, Pai, de que estar contigo não é um desperdício de tempo, imagina, mas é um presente dado do céu, que nós podemos, por meio de Cristo hoje, ter o pleno acesso ao Pai e que nós possamos fazer um bom uso disso também, Senhor. Esteja conosco, nos ajude para que nosso momento no secreto seja uma bênção, não só para a gente, mas para mais pessoas ao nosso redor também, Pai. Nos guie, nos ensine, nos instrua na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com você nessa noite novamente. Eu quero te ver amanhã, tá bom? E a gente vai conversar mais sobre esses momentos especiais. Amanhã a gente vai estar indo para um tema um pouco mais diferente, mas eu espero que seja uma bênção na sua vida também.